Bom, pessoal, bom dia a todos. Sou o Rodrigo Cruz, secretário executivo adjunto aqui do Ministério da Infraestrutura. Queria dar boas-vindas aí a todos. É uma sexta-feira de manhã, 10 horas da manhã. Sei que está todo mundo animado aí para a gente dar continuidade ao nosso ciclo de palestras e seminários acerca da arbitragem, né? Então, para quem está participando da primeira vez, acho que é importante pontuar que esse seminário ele é resultado de uma parceria firmada entre o Ministério da Infraestrutura e o InfraWomen, que é uma associação composta por mulheres que tem um papel fundamental no desenvolvimento da infraestrutura. Então, só para rememorar, a gente tem aí um total de 5 seminários que vão ser realizados. A gente está no terceiro. O primeiro teve como tema a escolha da Câmara de Arbitragem e lançamento da liderança setorial em mediação e arbitragem. O segundo, que foi realizado ontem, teve como tema arbitrabilidade objetiva na administração pública. E o terceiro, que vai ser realizado hoje, tem como tema publicidade no âmbito da administração pública, publicidade no âmbito da arbitragem com a administração pública, né? Então, o que é importante hoje, né? Quem estudou, enfim, aí uma das características da arbitragem, como a gente já falou, é a confidencialidade, né? E quem já estudou um pouquinho para concurso público, viu lá no artigo 37 da Constituição Federal, que a gente tem os famosos princípios que devem ser obedecidos aí pela administração pública direta e indireta, e aí União, Distrito Federal, estados e municípios, né? E esses princípios, para quem estudou e decorou, é o chamado LIMP, tem a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, né? E aí eu acho que o nosso tema de hoje vem a discutir exatamente isso, né? Até que ponto o princípio da publicidade tem que ser respeitado e até que ponto uma das características da arbitragem, que é a confidencialidade, deve ser respeitada e como é que isso se conversa, né? Então a gente teve em 2015 uma lei que alterou a nossa lei de 96 e estabeleceu lá no seu, na verdade, alterou o parágrafo 3º do artigo 2º, ou o parágrafo 2º do artigo 3º, agora não me recordo muito bem, mas que estabelece que a arbitragem, ela deve respeitar, quando envolve a administração pública, deve respeitar o princípio da publicidade. Mas é um conceito um pouco amplo, né, e como é que isso se desdobra no dia a dia, né, enfim. Então, acho que tudo isso a gente vai discutir hoje. Acho que os participantes, com muito mais propriedade do que eu introduzi aqui. Então, queria agradecer mais uma vez a todos os palestrantes e a moderadora Priscila, né, que se dispuseram a estar conosco aqui hoje. Tenho certeza que a gente vai ter uma manhã muito produtiva. Queria, antes de passar a palavra à Priscila, queria brevemente apresentá-la, né. Então, a Priscila, ela é formada em Direito pela Universidade Federal do Ceará, se formou em 2006, no mesmo ano ela ingressou na carreira de advogada da União e atua hoje como a chefe da Procuradoria Jurídica da ANTT e também é mestre em Direito. Então, Priscila, a palavra está contigo. Queria mais uma vez desejar uma excelente manhã de trabalho para todo mundo. Eu tenho certeza que a gente vai ter um dia muito produtivo aqui. Então, Priscila, está contigo aí. Muito obrigado. Obrigada, Rodrigo. Bom dia, né? Acho que você tem outro compromisso e vai se despedir de nós aqui desse painel. Inicialmente, eu gostaria de agradecer a InfraWoman, né? Eu sou membro, mas não participo da direção, mas em nome da InfraWoman, vou agradecer a presença de todos aqui por terem aceitado o painel, parabenizar a doutora Cristina, que é a coordenadora e que organizou esse evento junto com a Isadora, com a Ana, dentre outras e várias mulheres que fizeram, né, a Natália, consultora jurídica do Minfra, que tornaram essa parceria e essa primeira entrega possível em tão curto tempo de existência da InfraWomen. O nosso painel hoje, diferente dos demais, né, dos anteriores, nós vamos trabalhar em 3 rodadas para que se torne mais dinâmico. A ideia da escolha dos painelistas, que eu vou daqui a pouco apresentar, foi em razão da sua função, né, num processo arbitral. Temos representantes da advocacia pública, representantes das câmaras arbitrais e representante do papel de árbitro, e a ideia aqui é ouvir cada um deles e sob a perspectiva da atuação deles, como eles compreendem a publicidade, a confidencialidade nas arbitragens que envolvem a administração pública.
seguindo essa linha, né, temos aqui o doutor André Junqueira, procurador do Estado de São Paulo, responsável pela coordenação do órgão que representa a administração paulista nos procedimentos arbitrais, bacharel e mestre em Direito pela Universidade de São Paulo, autor do livro Arbitragem das Parcerias Público-Privadas, um estudo de caso. Doutora Aristeia Totti, advogada da União, integrante do Núcleo Especializado em Arbitragem da AGU, graduada em Direito pela PUC de Minas, pós-graduada em Advocacia Pública pelo Centro Universitário UNA, especialista em Direito Público pela Universidade Gama Filho, especialista em Direito das Telecomunicações pelo IESB. Doutora Vera Monteiro, professora da FGV Direito, Escola de Direito de São Paulo, programa de graduação, pós-graduação, lato sensu e stricto sensu, doutora pela Universidade de São Paulo e mestre pela PUC de São Paulo, autora do livro Concessões e Licitações na Modalidade de Pregão, ambos publicados pela editora Malheiros, possui diversos capítulos de livros e artigos publicados em revistas especializadas em direito público. Doutora Leonora Coelho, presidente do Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio Brasil-Canadá, bacharel em Direito pela Universidade de São Paulo, mestre em Contencioso Arbitragem e Modos Alternativos de Solução de Conflitos pela Universidade de Paris II, atua em arbitragens nacionais e internacionais como advogada e como árbitra, integra o Corpo Permanente de Árbitros de diversas câmaras de mediação e arbitragem no Brasil, integrou a comissão de juristas responsável pela reforma da arbitragem, que redundou na Lei 3.129 de 2015, e doutora Patrícia Ferraz, advogada, conselheira do Escritório de São Paulo, da Corte Internacional de Arbitragem da CCI, especializada em administração pela Fundação Getúlio Vargas, e pós-graduação também, mestre em Direito Civil pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, e Master of Laws da Business Law, University of California, Berkeley. E são essas as qualificações dos nossos painelistas de hoje. Como todos podem ver, um extenso currículo e atuação na área. Eu vou me furtar de fazer maiores comentários. O Rodrigo, pelo MINFRA, já fez uma apresentação a respeito do tema, como o meu papel aqui hoje é apenas de moderador, e até para sobrar um tempo mais adequado para os nossos painelistas apresentarem a sua visão, eu já passo a primeira rodada. Também aproveito para deixar claro para os telespectadores, né, quem está nos acompanhando no YouTube, que se desejarem fazer perguntas, já podem fazer no chat, e ao final das 3 rodadas, o tempo que nos restar, nós iremos passar e responder essas perguntas. Então, a primeira rodada, a pergunta a ser, né, apresentada e respondida pelos painelistas é a seguinte: quais as razões para a publicidade ou confidencialidade em arbitragens com a administração pública? Atendimento do princípio constitucional da publicidade vis-à-vis a defesa de interesses estratégicos das partes no processo. Vamos começar com doutora Aristeia, por favor, a palavra é sua para as suas considerações. Aristeia, você está muda. Você tira o microfone, por favor, obrigada. Perdão. Bom dia a todas, a todas, o André, aos telespectadores. Agradeço o convite da InfraWomen, na pessoa da doutora Priscila. É uma honra participar aqui desse painel com todos vocês. Então, vou trazer um pouquinho do que a gente pensa lá no âmbito do NEA, do Núcleo Especializado em Arbitragem da AGU. A reforma da lei de arbitragem ratificou o uso da arbitragem pela administração pública, e com ela veio o princípio da publicidade, que já faz parte do regime jurídico da administração pública. E a discussão que se tem o processo todo é público? Todos os atos do processo são públicos? Aí eu falo um pouco agora da confidencialidade, que até que a Priscila falou em razão da pergunta. Nem todos os atos são públicos, alguns, à exceção à regra da publicidade, serão as hipóteses de sigilo. E dentre as hipóteses de sigilo, nós teremos o sigilo profissional dos advogados que atuam no âmbito do processo arbitral.
No âmbito da AGU, nós temos uma portaria 529, que assegura esse acesso restrito a processos administrativos em que atuam os advogados da União, a AGU, no âmbito dos processos arbitrais. Além disso, recentemente nós tivemos uma decisão no mandado de segurança que foi impetrado contra um ato de um ministro, do ministro da Infraestrutura, que indeferiu o acesso às informações a um processo administrativo. E aí eu vou ler um pedacinho da decisão, só para ficar claro o que eu estou tentando passar para vocês aqui. No referido procedimento administrativo, a administração discutirá internamente acerca da viabilidade dos elementos de defesa que serão apresentados no processo arbitral, os quais, por óbvio, neste momento de análise superficial, não poderiam realmente ser entregues à parte requerente sob pena de esvaziamento da estratégia jurídica. Então, no âmbito dos procedimentos administrativos em que se discute estratégias jurídicas, há a possibilidade de uma restrição do acesso ao público durante todo esse procedimento arbitral. Enquanto a União estiver discutindo durante o procedimento arbitral teses jurídicas ou o objeto da arbitragem, é possível que haja um limite ao princípio da publicidade nesses processos administrativos. É isso. Essa palavra para o doutor André, para fazer suas considerações. André, você está mudo também. Opa, tá me ouvindo bem agora? Agora sim. Desculpa. Bom, queria agradecer pelo convite. Para mim é um prazer enorme participar desse segundo encontro que eu participo já do InfraWomen, com essa parceria com o Ministério da Infraestrutura. Sou um grande entusiasta dessa iniciativa. Para mim é um prazer enorme poder compartilhar essa manhã com vocês para discutir um tema que é tão relevante para todos nós, né, que é a questão da publicidade nos procedimentos arbitrais com a administração pública. Bom, eu acho que o primeiro ponto que a gente precisa ficar atento e levar em consideração aqui nesse debate é que a confidencialidade, ela não é uma regra absoluta do Instituto da Arbitragem, né? Historicamente, a gente teve uma prática de que a confidencialidade passasse a ser utilizada em grande parte dos procedimentos arbitrais entre privados, tanto em âmbito interno quanto âmbito internacional. Mas isso nunca foi uma regra absoluta. Ao passo que a gente tem, no contexto da administração pública brasileira, previsto em termos constitucionais, a regra da publicidade, o princípio constitucional da publicidade dos atos praticados pela administração pública. E a reforma da lei de arbitragem de 2015 veio a ratificar, como a Estéia disse, positivar expressamente que nos procedimentos arbitrais em que a administração pública atua como parte, a publicidade deve ser a regra geral. Tá? Então, hoje a gente já tem isso bastante consolidado, de que todos os procedimentos que contam com a administração pública direta ou indireta na condição de parte devem ser públicos e de acesso a todos. Dizer isso é algo muito simples e fácil, é difícil alguém que discorde dessa afirmação, mas dela decorrem alguns delineamentos e decorrem algumas polêmicas que ainda são tratados, ainda são discutidos em termos doutrinários e jurisprudenciais, e que acho que é importante que a gente traga aqui ao nosso debate, e acho que gostaria muito de ouvi-las também, e ouvir o nosso público a respeito. Então, a gente tem aqui, em primeiro ponto, esse aspecto que a Aristea ressaltou bem. Então, a gente tem aqui um debate entre a publicidade do procedimento arbitral em si, vis-à-vis a publicidade dos atos que a administração pública pratica para dar condução àquela arbitragem. Então, são duas coisas completamente distintas e que, de forma preferencial, precisam estar em autos processuais distintos, elas não se misturam. Então, realmente, uma coisa é o processo administrativo que a AGU ou a Procuradoria do Estado vai instaurar para fazer o acompanhamento
da advocacia, estratégias de defesa, estratégias para indicação ou impugnação de árbitros. Isso é absolutamente existe o outro debate, André, que é a necessidade do procedimento em si. Oi. não sei se é só comigo, mas está cortando um pouco a sua fala. Aí, se você puder voltar um pouquinho do que você falou, né? Acho que eu ouvi até quando você começou a falar sobre a diferença entre o processo administrativo que a administração abre para tratar da sua estratégia de defesa, né? E, digamos, um dossiê, cópia do processo arbitral que ela possa ter, que não é exatamente o processo arbitral original, dado que quem administra é a própria Câmara e ela que tem os autos oficiais do procedimento, tá? Aí, se puder continuar. Ótimo. Então, acho que você não perdeu quase nada, que era mais ou menos aí que eu estava mesmo, fazendo essa distinção. Então, são coisas distintas, sendo que uma delas é protegida pelo sigilo legal das relações do advogado com o seu cliente. Então, enquanto o processo arbitral estiver em curso, eu acho muito difícil que isso deva ser disponibilizado ao público em geral. E outra discussão é o processo arbitral em si, as ordens processuais, as sentenças e a condução desse processo, o qual, em regra, é público mesmo, ressalvadas hipóteses legais de sigilo relacionadas ao mérito da disputa. Outra discussão importante que acho que a gente precisa levar em consideração é a extensão desse princípio da publicidade. Hoje já se admite com relativa tranquilidade que essa publicidade deve alcançar ao mínimo a disponibilização dos autos da arbitragem para os cidadãos em geral, né? Agora, esse princípio da publicidade permitiria também que a sociedade civil pudesse acompanhar as audiências presenciais, pudesse ter uma participação um pouco mais ativa na condução dessa arbitragem. Esse é um outro debate que ainda não atingiu um nível de maturidade suficiente no cenário brasileiro, é o que me parece. Então, qual a extensão desse princípio da publicidade? É algo que ainda não foi muito bem respondido ainda. Se os cidadãos em geral poderiam acompanhar audiências, poderiam comparecer às câmaras de arbitrais para ter uma noção um pouco mais detalhada do que está acontecendo naqueles procedimentos. É algo que eu acho que a gente poderia colocar em debate aqui. E outra discussão importante, que é um dos núcleos que foi definido aqui para esse primeiro painel, para essa primeira rodada, diz respeito ao contraste, né, entre esse princípio constitucional da publicidade e a eventual necessidade de proteção de alguns interesses estratégicos pelas partes que atuam no procedimento arbitral. Então, eu trago aqui um exemplo concreto, que eu não vou dar detalhes a respeito do caso, porque é um caso em andamento, mas apenas o problema jurídico que está sendo enfrentado para que vocês possam debater e até avaliar se a postura da administração pública, nesse caso concreto, é legítima ou não. Então, a gente tem no Estado de São Paulo um conjunto de 4 arbitragens que decorrem de um mesmo empreendimento rodoviário e cujas arbitragens têm discussões muito parecidas, né? Mas os procedimentos arbitrais, eles estão em níveis diferentes de evolução. Algumas arbitragens já estão bastante evoluídas, com realização de audiências e diversos atos presenciais, e outras estão na sua fase inicial. Mas as teses jurídicas defendidas pela administração pública são parecidas porque são problemas semelhantes enfrentados nessas 4 arbitragens. Os escritórios de advocacia e as empresas que atuam em cada uma nesse procedimento arbitral, cada procedimento arbitral conta com a participação de uma empresa, de um escritório de advocacia, tentaram fazer algumas investidas para a administração pública para obter acesso às outras arbitragens nas quais eles não estavam atuando, justamente para antecipar os argumentos que a administração pública estava utilizando e poder adequar isso às melhores estratégias da sua defesa. E aí a pergunta que fica essa investida dessas empresas, ela é legítima? A administração pública poderia limitar temporariamente o acesso a todos esses procedimentos arbitrais com o objetivo de resguardar interesses legítimos seus, de realizar uma boa defesa em todos os procedimentos arbitrais, ou seja, não disponibilizar o andamento das outras arbitragens para aquela empreiteira que está pedindo, ou para aquele escritório de advocacia que está pedindo, com o objetivo de se resguardar e evitando que ele se antecipe
as estratégias de defesa que serão utilizadas pela administração pública, essa é uma discussão que está bastante quente no estado de São Paulo. Não vou me entrar em detalhes, porque são procedimentos em andamento, então acho que não seria adequado nesse momento. Mas as questões que eu coloco a debate para vocês são essas, e agradeço aí pelo convite. Obrigada, André. Antes de passar, né, para as representantes das câmaras de arbitragem, vou me permitir fazer 2 comentáriozinhos, né, só em relação à sua primeira abordagem, tanto sua quanto da Aristeia, né, nessa diferenciação de processos, porque, de fato, nós recebemos, e eu falo pelo menos no âmbito da NTT, e quando eu estava no Minfra, ou quando eu estava no NEA antes, muitos pedidos de externo querendo ter acesso ao nosso processo interno de estratégia, né, como se nós fôssemos administradores do procedimento, tivéssemos a cópia ou tivéssemos a obrigação de manter exatamente só aquilo que está, quando na verdade a gente tem uma cópia, manda para a área técnica, pede uma informação, vai para o outro lado, enfim, uma série de atos ali que nada integram o processo arbitral em si, né? E eu sempre me pergunto, eu não sei qual a dificuldade, tendo em vista que em processo judicial, quando as pessoas querem uma cópia, elas vão lá no Poder Judiciário e pedem cópia, né? Processo do Tribunal de Contas também envolvendo parte pública e eventualmente um privado cujo processo esteja ali sendo auditado, também ninguém vai no poder público e solicita cópia do processo do Tribunal de Contas. Mas a arbitragem, talvez por ser digamos, uma novidade recente, a participação da administração pública nesse tipo de processo, há sempre esse estranhamento, né, de como e quem deveria, e onde que eu consigo cópia. E eu acho que o segundo ponto que você colocou, né, nós também temos procedimentos muito semelhantes, e a gente vê realmente uma estratégia por parte do privado que está ali nas outras arbitragens de querer saber com antecipação qual é a nossa linha de defesa, né? Mas não sei os seus casos, os nossos casos, sem entrar em muitos detalhes também, dado que estão em curso, apesar de públicos, muitos deles têm o mesmo escritório de advocacia, então qualquer tipo, querendo ou não, aquele escritório já tem acesso a todas as nossas defesas nos demais processos arbitrais, né? Então, acaba que a sua pergunta de há margem para ter um sigilo ali, pelo menos enquanto está em curso, para não comprometer a defesa do ente público, fica bastante mitigada quando, do outro lado, é o mesmo escritório de advocacia que está atuando em 4 de 8 arbitragens, digamos assim, né? Não sei exatamente se esse é o número, mas só essa curiosidade. Eu não sei se no caso de vocês os escritórios são realmente distintos, mas nos nossos não são, então acaba que é irrelevante essa discussão, relevante então, do ponto de vista da consequência, sim, né? Sim, no nosso caso, os escritórios de advocacia, eles são distintos, mas eles são muito amigos, assim, né? Então, a gente tem, assim, uma suspeita de que deve ter um grupo de WhatsApp entre eles e que eles trocam tudo o que está acontecendo. Então, assim, o acesso eles acabam tendo, porque eles são amigos, né? O problema é que eles querem ter uma legitimação para usar a informação, né? E aí eles apresentam esse requerimento perante a administração pública para ter uma chancela de que aquela informação pode ser utilizada, né? Então, acho que a ideia deles é um pouco essa. E o entendimento que a gente fixou, a gente fez um parecer bastante robusto, muito bem fundamentado e bastante extenso, para que nessas hipóteses houvesse um diferimento da publicidade, tendo em vista que a disponibilização imediata daqueles atos processuais, das arbitragens, ela poderia ser algo contrário ao interesse público, ou seja, ela poderia criar um elemento que dificultasse a defesa da própria administração pública nos seus procedimentos arbitrais. Então, assim, a despeito de não haver uma hipótese legal de restrição de sigilo propriamente dito, de acordo com a Lei de Acesso à Informação, havia um interesse legítimo da administração pública de diferir o acesso àqueles procedimentos, justamente com o intuito de proteger o erário e as estratégias de advocacia que estavam sendo manejadas pelos advogados públicos no caso concreto, e disponibilizando esses autos para quem quiser no momento subsequente, seja quando já tiver sido prolatada a sentença arbitral ou quando já tiver sido encerrado propriamente os procedimentos arbitrais. Foi a compreensão que a gente adotou
tentando compatibilizar tanto o princípio constitucional da publicidade, quanto a necessidade de defesa dos interesses legítimos da administração pública no caso concreto. Mas eu sei que é polêmico, não é todo mundo que concorda, é um assunto que tem várias vertentes de análise, e justamente por isso que eu coloquei aqui em discussão. Obrigada, André. Passo para a doutora Leonora, por favor. Muito obrigada, Priscila. É uma grande satisfação estar aqui nesse evento do Ministério da Infraestrutura, desse grupo incrível, InfraWomen. Eu agradeço em seu nome, Priscila, e dizer a mesma coisa que eu já disse essa semana, que tive a oportunidade de palestrar com a doutora Aristeia na Escola da Advocacia Geral da União, que é uma satisfação para nós que somos de câmaras arbitrais, ou atuamos como árbitro e advogado, estar aqui nessa troca com integrantes do poder público, com advogadas e advogados extremamente competentes. Eu acho que isso é um orgulho do nosso país, nós somos um exemplo, temos aqui profissionais na área pública que são incríveis e que são iguais ou até melhores do que muitos advogados privados. Então, a disputa aqui, o playfield está totalmente equiparado entre privado e público e é uma satisfação. E também, até falaram que se eu quisesse falar algumas mínimas palavras sobre essa questão da igualdade de gênero, eu tenho assim, a satisfação de ser a primeira presidente mulher do Câncer-CBC, né, em 40 anos de instituição, e nós acreditamos que a diversidade de gênero, inclusive racial, que é algo que nós estamos lutando, são elementos essenciais para conferir legitimidade para o Instituto e algo pelo qual nós temos lutado fortemente. E também, só para contextualizar aqui, nós somos uma instituição fundada desde 1979, né, a maior instituição brasileira, e talvez da América Latina. A CCI, ela não é da América Latina, né, ela tem uma grande presença na América Latina. Nós já administramos mais de 50 procedimentos envolvendo a administração pública, em valor superior a 30 bilhões. E, então, assim, a gente tem uma experiência, uma troca grande como Câmara com a administração pública. Mas, entrando no tema propriamente dito, eu gostaria, acho que algumas coisas o André e a Esté já falaram, que é um pouco essa questão de que, às vezes, há um mito de que, porque é arbitragem, é necessariamente sigiloso, e porque é um processo judicial, é necessariamente público. A gente sabe que não é assim, né, que existem processos judiciais que têm segredo de justiça decretado por inúmeras razões, e arbitragens que são públicas, como, por exemplo, envolvendo a administração pública. Mas ainda há, de fato, uma dúvida sobre como equilibrar esses valores de sigilo e confidencialidade, sigilo e publicidade. Porque é legítimo, sim, o sigilo, e ele existe por alguns motivos, né? E eu cito entre eles a manutenção de boa relação entre as partes, a preservação de questões estratégicas, comerciais, industriais. De fato, o sigilo, ele fomenta uma maior realização de acordos internamente, ele reduz a atitude belicosa das partes, né, ele evita intervenções externas, como essa que o André citou aqui, por exemplo, intervenções externas, e que acabam agregando custos, né, de exposições indevidas que afetam a eficiência do próprio processo. Né? Então, o sigilo, ele é legítimo, porque às vezes, quando se fala em sigilo, envolvendo a administração pública, há um mito que sigilo é necessariamente negativo, e não, ele é legítimo e ele tem a sua razão de ser. Por outro lado, a transparência também é extremamente necessária, é legítima e tem as suas vantagens, né? Ela, de fato, ajuda a desenvolver o direito, né? Ela faz com que as decisões sejam mais bem informadas, porque haja uma troca maior de decisões e de informações, né? Melhora a paridade de armas entre as partes, que vão ter acesso às informações de maneira igual, porque, como eu disse aqui, nós estamos aqui entre advogados extremamente experientes na área pública, mas nós sabemos que na privada também há, e que às vezes eles têm acesso, como a Priscila disse, o mesmo escritório, advogando em várias causas, e acaba que, enfim, somente eles têm acesso. Então a transparência é boa nisso, porque ela equipara esse campo de jogo, digamos assim, né? E, obviamente, reduz os desvios de condutas, né? A transparência, ela evita que más práticas sejam acobertadas sob o manto desse sigilo, né? Então, gera um ambiente de maior segurança jurídica. E, apesar de haver o princípio da publicidade nas arbitragens envolvendo a administração pública, eu acho que existe um modelo
que pode ser operacionalizado, e que acho que tem sido, inclusive, já operacionalizado, que essa confidencialidade, ela é aplicada, mas de uma forma cautelosa, de uma forma razoável. E nesse tocante, até gostaria de fazer um agradecimento novamente, na outra palestra eu já fiz, a Ana Olivia Haddad, que é uma advogada extremamente brilhante do meu escritório, que acabou de defender uma dissertação de mestrado que propõe, com um estudo muito fundamentado, esse sistema de confidencialidade, diríamos assim, adequado, tanto para a administração pública, para a arbitragem privada também. E eu trago aqui algumas sugestões, André, nessa linha do que você até colocou, você falou, acho que ainda não há esse modelo delineado, mas eu acho que a gente pode, depois no próximo tópico eu vou trazer do que o Câncer-CBC tem de regulamentação sobre isso, mas eu vou trazer aqui, em termos ideais, o que eu considero um modelo adequado para essa confidencialidade da administração, da publicidade na administração pública, porque, de novo, como vocês mesmos disseram aqui, né, há interesses de eficiência, de celeridade e de razoabilidade também que a administração pública tem que defender. Então, não é uma publicidade a qualquer preço, né? Então, quais são esses elementos? Então, eu acho que, assim, obviamente os sigilos que estão previstos em lei têm que ser respeitados, sigilo industrial, comercial, isso a gente até discutiu, né, Aristeia, no outro painel, isso é essencial que seja preservado. As audiências, a meu ver, elas devem ser privadas e disponibilizadas somente por um link ou posteriormente. Isso facilita o ambiente em que a verdade está sendo buscada, em que os pontos estão sendo debatidos. Isso até facilita o ambiente que uma testemunha vai depor, né? Essa pressão externa pode gerar um custo aí que impacta nessa perquisição da verdade. Eu acho que também há que se diferenciar a publicidade ativa da publicidade passiva, né? Acho que a publicidade ativa deve ser dos dados essenciais, nome das partes, objeto, etc. E a publicidade, ela deve ser passiva em relação à essência. Quando um usuário, ou, sei lá, uma pessoa comum queira ter acesso, peça e daí sim disponibiliza. Ou se disponibilizar em site, não há algo que tem que ficar o tempo todo ativamente sendo publicizado, né? Então, eu acho que, basicamente, esses elementos fazem com que a publicidade seja adequada, né, e ela alcance o fim que se propõe para essas arbitragens envolvendo a administração pública. São essas minhas considerações, Priscila. Obrigada. Passo para a doutora Patrícia, por favor. Bom dia a todos, bom dia a todas. Primeiro, muito obrigada pelo convite ao InfraWomen, uma iniciativa inovadora. Confesso que ontem, depois que eu participei, eu vi o painel de ontem, me associei, espero que vocês me aceitem. Acho que realmente é uma iniciativa que vai trazer só benefícios, não só para a comunidade arbitral como um todo, mas especialmente no setor da infraestrutura. Então, muito obrigada. E mais ainda a possibilidade de discutir esse tema que ainda é novo, ainda tem muitas dúvidas, como bem colocou o André, a gente ainda não sabe que existe a publicidade, sabe que existem as dificuldades, mas agora a gente precisa achar o equilíbrio. E, na minha opinião, esse é o nosso desafio de agora, o nosso desafio atual. Bom, a CCI, ela é muito defensora da transparência. E, justamente por isso, a regra do nosso regulamento não é o sigilo. Então, não existe uma regra de que toda arbitragem é confidencial. É o oposto. O sigilo pode acontecer? Lógico. Mas depende de um acordo das partes. Esse acordo depende de estar previsto na Convenção da Arbitragem ou na ata de admissão, que é o nosso termo de arbitragem, um nome diferente. Então, eu acho que essa regra geral mostra muito qual que é o nosso objetivo. Que as arbitragens, lógico, nós temos situações que têm segredos industriais, nós temos estratégias que não precisam ser abertas. Mas por que também tudo tem que ser sigiloso? E nessa linha, desde 2019, janeiro de 2019, foi incluído nas notas das partes ao Tribunal Arbitral a possibilidade de publicar sentenças, que era uma demanda de terceiros muito grande. Todo mundo gostaria, até por questões acadêmicas, entender como é que eram essas sentenças, questões estratégicas,
Então, existe essa possibilidade de publicação das sentenças. Agora, não vão ser todas. Essas sentenças, nós vamos publicar as sentenças que não são confidenciais, e cabe às partes dizerem para a CCI que elas não querem publicar, elas podem objetar a publicação, ainda que o procedimento não seja confidencial, isso até o momento que é publicada a sentença, até o momento que é prolatada a sentença. Elas podem pedir que alguma parte da sentença seja apagada ou que se usem pseudônimos. Então, é uma forma de tentar achar esse equilíbrio, dar uma transparência, uma publicidade, mas, ao mesmo tempo, proteger alguma informação, algumas questões que são mais sigilosas. E aí eu trago uma curiosidade. Existe essa demanda muito grande pela publicação das sentenças, a transparência, mas a partir do momento que nós começamos a fazer isso, e começamos a questionar as partes, se elas gostariam concordavam com a publicação, nós tivemos nos últimos 6 meses, em 6 meses das sentenças finais que seriam notificadas, 21% dos casos, as partes falaram não quero que seja publicada. Então, isso mostra que existe o interesse também em entender o do outro, mas o meu segredo, as minhas informações, eu não quero disponibilizar. Agora, falando especificamente com relação à administração pública, só queria fazer 2 ganchos aqui, com 2 pontos que o André levantou, que é com relação à extensão da transparência barra publicidade, que eu acho que é o nosso grande desafio, e aí nós vamos tentar achar todos juntos, né, qual que é esse equilíbrio. Não dá, eu acho que é unânime, que não dá para publicar tudo. Existem questões que são delicadas. E o segundo ponto é trazer um exemplo para vocês do ponto da publicidade, do que nós temos visto. Nós vamos entrar isso na segunda rodada, mas o que nós temos visto é que as partes, os terceiros, por questões acadêmicas, por questões estratégicas, eles têm demandado a secretaria por cópia integral. O pedido é sempre aquele cópia integral dos autos. E muitas vezes a gente vê os próprios advogados de processos que têm matérias similares, como vocês comentaram, pedindo cópia integral de todos os demais processos. Às vezes mesmos escritórios, às vezes escritórios distintos. E o que nós fixamos como a regra geral é consultar as partes. Então, as partes têm que nos dizer como nós vamos seguir naquele caso. Eu tenho uma dificuldade muito grande em estabelecer um procedimento para tudo, procedimento geral. Eu acho que a gente tem que ter uma regra geral, mas nós vamos ter que lidar caso a caso com cada questão. Então, acho que essas eram as minhas considerações, e aí na próxima eu entro em questões mais pontuais. Doutora Vera, por favor. Priscila, muito obrigada. É um prazer imenso estar aqui com essa turma altamente qualificada, o André no meio dessas meninas super inteligentes, ainda bem que você é uma excelência à parte e você é muito bem-vindo aqui nesse grupo feminino. Fico muito feliz que você esteja conosco. Obrigado, professora. Obrigado. Muito bom. Mas, de fato, o InfraWomen é um grupo fortíssimo, do qual eu tenho o privilégio de participar. Temos a doutora Cristina Mastrobuono, que é ex-procuradora do Estado de São Paulo, que, aliás, foi a mulher que criou esse ambiente para que os jovens talentos como o André pudessem ter o seu espaço e criou toda a capacidade para essa atuação arbitral da Procuradoria do Estado de São Paulo, e aí a própria nossa querida Isadora, que também trabalhou no Estado de São Paulo e fez com que houvesse essa oxigenação para que o Estado pudesse estar hoje com a grande capacidade que tem para atuar nos processos arbitrais. Eu fico muito feliz de participar, agradeço aqui na figura da doutora Priscila. Ficar por último é difícil porque tudo já foi falado, mas ao mesmo tempo me dá a oportunidade de fazer um fechamento. Eu acho que há bastante convergência em tudo que foi falado aqui, não divergência.
A dúvida que foi colocada para nós é saber sobre as razões da publicidade ou confidencialidade, se devemos ir num sentido ou num outro. Essas palavras, a confidencialidade e o sigilo, elas às vezes geram algum tipo de dúvida mais semântica do que propriamente das nossas condutas. A minha atuação é muito mais como árbitra e como professora de direito administrativo e em arbitragens envolvendo a administração pública. E nesses casos, o que eu tenho visto é sempre um sentimento, indo na linha do que já foi mencionado aqui, do tal do princípio da publicidade, de que a confidencialidade, ela não é inerente à arbitragem, isso já foi mencionado aqui, nem com relação àquelas arbitragens que envolvem partes privadas exclusivamente, né? Eu gosto sempre de fazer uma figurinha de linguagem, porque às vezes a gente fala em arbitragem e vem no imaginário popular quase como a ideia de que a arbitragem é uma espécie de uma maçonaria, né? Ainda existe um pouco essa sensação e que eu acho que a gente tem que desmistificar. Não há normas secretas, não há dados secretos, tanto que nós estamos falando sobre isso aqui hoje, estamos falando com a AGU, estamos falando com as câmaras, estamos falando com os advogados, com a Procuradoria do Estado. Esta é uma atuação absolutamente legítima. E da mesma forma, os tribunais, eles são formados por profissionais que não são servidores públicos de carreira, não são juízes. Então, ao mesmo tempo em que se fala da confidencialidade, é porque dá um pouco de aquela sensação de, puxa, eu queria ver como é que essas pessoas atuam naquele ambiente, quais são as formalidades, né? E os árbitros muitas vezes dizem assim, mas eu não gostaria que a audiência na Câmara, ela fosse pública, como a sala de um tribunal judicial, porque eu tenho a sensação de que eu sou um peixe no aquário, eu não sei lidar muito bem com este ambiente onde o juiz está muito mais acostumado. Mas nós temos que lidar com um dado. Quando se envolve a administração pública, não há a menor dúvida, seja pelo tal do princípio, que é um enunciado do artigo 37, mas eu acho que a gente pode detalhar ele nas suas regras, pela própria lei da arbitragem, ou pelos próprios decretos, né? Se a gente for no estado de São Paulo, tem um decreto aqui de um ano atrás, em que expressamente fala que os atos do procedimento arbitral serão públicos, como está lá na lei da arbitragem. E vai dizer, ressalvadas as hipóteses, então aqui eu chamo a atenção a palavra, as hipóteses de sigilo ou segredo de justiça, sendo que esse sigilo é admitido para preservar informações sensíveis às empresas, estratégias de negócios, patentes e técnicas comerciais e todas que gerem vantagem competitiva no mercado. É bastante ampla essa hipótese aqui, mas ela não é suficiente para resolver os problemas na prática, como foi dito aqui. Acho que a melhor maneira de enfrentamento desse problema é levar em consideração o primeiro ponto. Em geral, as arbitragens envolvendo a administração pública, elas dizem respeito a algum tipo de contrato, algum problema relacionado à execução de um contrato público. Casos envolvendo contratos de concessão ou obras públicas, que são contratos que estão disponíveis na internet. Os seus aditivos também são públicos e não há por que descontinuar essa prática, evidentemente. Então, indo um pouco na provocação da Priscila, parece que tem muita semelhança com o processo judicial. Então, se qualquer interessado pode acessar na vara da Fazenda Pública um processo em que estão a petição inicial, a defesa, as decisões do juiz, a prova pericial, envolvendo um contrato de obra, um pedido de reequilíbrio econômico-financeiro, envolvendo uma questão técnica da execução do contrato, da mesma maneira, isso se coloca num tribunal arbitral. A ideia é que, portanto, os atos sejam divulgados. Quando se fala sobre o sigilo industrial e sigilo comercial, esse tema, quando se trata de, especialmente, execução de contratos públicos, um contrato de concessão federal, por exemplo, de concessão rodoviária, para pegar aqui o nosso exemplo da NTT, dificilmente a gente vai ter aqui alguma questão industrial ou alguma questão comercial muito facilmente identificada.
Então, a minha sugestão é que a gente pense o tema da publicidade, acho que isso ajuda a organizar o raciocínio que foi posto até aqui, para, deixar de lado uma ideia de que a arbitragem ela não tem controle, que quando a administração pública ela vai à arbitragem, ela ficaria imune ao controle. É importante dizer que isto é falso, a administração pública não fica imune ao controle, é importante até dizer isso para lembrar para o Tribunal de Contas da União de que as arbitragens, elas são positivas, as arbitragens, inclusive para a administração pública, elas trazem muitas vezes maior confiança na maneira como são encaminhados os litígios, mas me incomodou muito, e aqui eu conto para vocês a minha experiência, na participação da primeira jornada de direito administrativo. Eu não estava na comissão que envolvia o tema da arbitragem, eu estava numa outra comissão, mas quando nós fizemos a plenária e todos os enunciados foram levados para a deliberação, foi muito desconfortante nessa plenária, onde havia uma presença muito forte de ministros do STJ, e havia uma presença também forte de auditores do Tribunal de Contas da União. Foi muito desconfortante ouvir deles aspectos muito negativos que dizem respeito muito mais a um preconceito com a arbitragem do que com fatos e circunstâncias reais. Então, acho que não nos ajuda a gente advogar pela confidencialidade, não nos ajuda a advogar afirmando que a arbitragem, ela de alguma maneira impede o controle, seja pelos órgãos de controle, Tribunal de Contas ou Ministério Público, muitas vezes pode ter interesse em informações que dizem respeito a uma arbitragem contra a administração pública direta, por exemplo, ou mesmo por meio de terceiros, controle social, né? Eventualmente, por que não? Uma arbitragem envolvendo uma concessão, uma PPP, pode repercutir na tarifa paga pelo usuário. De modo que as partes hoje, tendo maior consciência dos experimentos, das histórias que têm acontecido, então, o escritório de advocacia que quer conhecer a linha de argumento e se antecipar numa próxima arbitragem que está em vias de ser aberta, bom, cabe aqui então aos nossos grandes advogados públicos de começar a antecipar essas informações e, como acho que bem disse a Patrícia, informar esses dados nas atas de missão, colocar essas informações detalhadas nas convenções arbitrais, e dizer em que modo, de que situações específicas isso está sendo deliberado pelas partes. Porque quando esses conflitos eles surgem no tribunal arbitral, então o escritório de advocacia, que quer ter acesso às informações, e aí então, eventualmente uma das partes diz assim, não podemos dar acesso a essas informações porque o escritório de advocacia ele deveria esclarecer a sua motivação, ele precisa dizer a razão pela qual. Evidentemente, isso é uma estratégia advocatícia. Do ponto de vista do tribunal, não faz sentido nenhum que o interessado esclareça a sua motivação. Para o tribunal isso tem pouca relevância para aquele caso concreto. A relevância, como bem disse a Leonora, ela está muito mais relacionada à ideia de se dar maior credibilidade ao ambiente da arbitragem. Então, deixar isto para ser deliberado no momento em que houver esse conflito, eu tendo a achar que o tribunal arbitral, nesse caso que eu estou aqui mencionando, quando um determinado escritório pede acesso, e aí uma das partes diz assim, olha, ele tem que dizer a sua motivação, eu tenderia a achar que o tribunal vai dizer que não cabe a terceiro justificar o acesso, por que ele quer ter acesso às petições, por que ele quer ter acesso às decisões, ou, enfim, justificar eventual pedido. Cabe, na verdade, muito mais às partes justificar o seu pedido de sigilo. Se isso já tiver, de alguma maneira, pré-definido regularmente pela Câmara, ou na ata de missão, ou nos termos de arbitragem, e eu acho que só a experiência vai trazendo essa nossa capacidade de fazer esse detalhamento, tanto melhor. Porque a publicidade, como bem dito aqui pela Patrícia, ela traz grandes ganhos.
E um dos grandes ganhos é convencer os nossos órgãos de controle de que nós estamos atuando pelo bem, para fazer a solução de conflitos de forma mais célere e, eventualmente, de forma a atingir uma solução amigável, como bem disse a Eleonora, porque muitas vezes o ambiente arbitral, ela permite, de fato, que as partes cheguem a um consenso que talvez não fosse possível de ser atingido no ambiente do litígio judicial. Então, eram essas as minhas considerações nesse primeiro momento. Te devolvo a palavra, Priscila. Obrigada. Obrigada, Vera. E vou aqui acolher a mudança de ordem. Eu disse que ia seguir sempre a ordem, vou mudar um pouco para que você não fique sempre ao final, tá? Então, agora nessa segunda rodada, a gente vai continuar, né, esses debates, agora aprofundando um pouco essa repartição de competências, né, quem deve dar o acesso, quem deve decidir pelo acesso se tiver conflito, quem deve justificar o que é sigiloso, o que não é, né? Também gostaria que vocês fizessem comentários sobre o decreto 10.025, né, que ele regulamenta a arbitragem no setor de infraestrutura federal, ele dá uma solução, ela não resolve tudo, tem a súmula também, a Vera bem falou, participou da jornada de direito administrativo, sabe ali as nuances e as dificuldades, e em relação à publicidade também, houve uma deliberação, né, sobre o tema, que é até um pouco distoante da que a gente pensou para o decreto, e de fato, né, voltando o que eu coloquei desde o início, como é uma atividade, uma participação recente da administração pública em arbitragem, a gente vai aprendendo com a prática, né? Talvez quando a gente escreveu os contratos, ninguém nunca achou que precisasse fazer um tratado sobre como deveria ser a arbitragem naqueles processos, porque é algo muito, muito natural para a gente, digamos assim, todas as nossas atuações é algo muito natural, ninguém tem que se preocupar com definir o que cada um tem que fazer. E depois a gente começou a ver que tem uma certa incompreensão, e essa incompreensão, porque cada um acaba interpretando, né? A Patrícia falou muito bem que a prática da CCI é ouvir as partes, e se a gente pegar cada um dos 8 processos, cada parte responde de uma forma diferente. Cada um fala assim, pode dar minhas informações, minhas manifestações, mas não pode dar os meus documentos, pode dar tudo, acho que ninguém respondeu, não. Não respondeu, não. A Patrícia falou assim, respondeu, não. Ou então, não dá nada, e como a Vera bem colocou, não tem uma justificativa para dizer por que eles acham que aqueles documentos são privados, né? A nossa prática, até porque é isso que a gente utiliza internamente nos nossos outros processos, é quando a gente envia algum documento que a gente acha que pode ter alguma sensibilidade para o negócio da concessionária, né, porque é um documento que ainda está sendo discutido, alguma questão assim, mais relacionada à questão societária, assim, foge um pouco da execução contratual em si, mas vai mais para os meandros internos da própria sociedade de propósito específico, daí a gente fala, olha, isso daqui eu gostaria que a própria parte se manifestasse para dizer se a divulgação desse documento, caso seja solicitado nesse momento, haveria algum prejuízo, né, nos termos da legislação em relação à atividade desenvolvida pela concessionária. Mas é muito raro isso, e a nossa resposta é sempre, a gente pode, todas as nossas manifestações são públicas, estão aí à disposição, né? Então, é meio contraditório, porque tem uma certa distorção no entendimento, e prevalecer a vontade de cada parte, na minha visão, né, em específico, a gente não estaria atendendo ao princípio da publicidade, porque se as manifestações e os documentos apresentados pelo poder público são públicos, não faz sentido aqueles mesmos documentos que são apresentados pelo privado, porque muitos deles, né, são apresentados também pelo privado, serem considerados sigilosos e não serem fornecidos para terceiros, né, e nem sempre há uma decisão ali, ou um pedido para árbitros, então decidam, é tudo público, é tudo privado, o que é que não está público, o que é que não está privado. Então acho que a nossa rodada agora seria
partir, né, saindo dessa parte mais teórica e indo um pouco também no caso concreto, né, as soluções. Eu vi, foi comentado, né, a Eleonora deve aprofundar agora sobre a regulamentação da CANCBC sobre o tema, para a gente efetivamente debater e ver qual seria o futuro, né, dessa temática, se a gente precisa e como a gente deve se aprofundar mais. Então, eu invertendo a ordem, vamos começar pelas representantes das câmaras arbitrais aqui, doutora Eleonora, e depois doutora Patrícia. Por favor, Eleonora. Priscila, é exatamente isso que você falou. Assim, na verdade, a lei de arbitragem não estabelece como deve se dar essa publicidade, tampouco o decreto, né, 10.025, não diz se é uma publicidade ativa, passiva, e tampouco o próprio enunciado aqui da jornada também não diz, né. Então, o que acontece? Acontece que aumenta, no fundo, o custo de transação. Aqui, quem gosta de Law and Economics, aumenta um custo de transação de, em cada caso, além de ter esse problema que você falou, de ter uma disparidade aí entre situações adotadas em cada um dos procedimentos, e aumenta o custo de transação de ter que negociar, se não houver uma regra, ou se não houver até uma negociação, como isso vai se dar na prática, porque às vezes as partes até esquecem de negociar isso, de colocar isso e transacionar, e como isso vai se dar, né? Então, pensando nessa problemática, que o CANCBC fez a resolução 15 de 2016, logo após a reforma da lei de arbitragem, que previu expressamente, a gente já sabia que já existia, né, a arbitragem envolvendo a administração pública, mas que, diremos assim, pacificou até para o TCU, que tinha essa dúvida e tudo mais, algumas sugestões, né, porque resolução é sempre uma recomendação, mas quem adere ao regulamento do CAN e acaba participando do procedimento usa esse regramento, algumas sugestões de como lidar com a questão da publicidade. Então, o primeiro ponto, as partes, elas devem dispor no termo de arbitragem sobre quais informações e documentos poderão ser divulgados e a forma de ser adotada para torná-las acessíveis a terceiro, né? Então, sempre respeitando aquelas premissas de sigilo legal, essencial, porque a gente sabe que caso a caso isso vai variar e obviamente que tem que ter uma apreciação específica, mas se você traz a questão para o momento do termo de arbitragem, você já ganha muito. Por quê? Quando surge, e aqui quem já trabalhou com essas questões sabe, quando surge lá a disputa, vai sempre uma parte adotar uma posição e a outra. Então é melhor a gente resolver o problema enquanto a gente está casando do que quando a gente está se separando, né? Então, essa é a sugestão da nossa resolução. E aí, o tribunal arbitral, ele vai decidir sobre os pedidos formulados sobre qualquer das partes a respeito do sigilo, né, se eventualmente for o caso. O CANCBC se resguarda o direito de informar a terceiros sobre a existência do procedimento arbitral, a data do requerimento de arbitragem, o nome das partes, e pode, inclusive, disponibilizar esses dados no seu site, né? A Secretaria do CAN, ela não vai adotar de ofício providências para divulgação de qualquer informação relacionada aos procedimentos, né? As audiências do procedimento arbitral serão reservadas às partes procuradoras, observado o disposto pelas partes no termo de arbitragem. Então, se houver necessidade, foi o que eu falei, disponibiliza um link de acesso posterior, uma gravação e disponibilização no site da entidade pública envolvida, para quem quiser posteriormente. Isso evita uma série de desgaste, né? E toda e qualquer informação complementar, observa aquilo que for adequado no termo de arbitragem. E eu acho interessante vocês saberem também, uma pesquisa até que a própria Ana Olivia fez para o mestrado dela, em que não só a lei de arbitragem não prevê, o decreto não estabelece, enunciado também não, como a esmagadora maioria das instituições arbitrais não tem qualquer regra a respeito. Ela fez uma pesquisa que apenas 20% das instituições arbitrais possuem regras a respeito de como lidar com essa publicidade. Então, se tem uma sugestão concreta que eu posso dar, a gente já tem essa regulamentação, é que as instituições, como gatekeeper, aí, como uma boa gestora das boas práticas, inclusive na arbitragem, da ética, da transparência, da adequada utilização da publicidade no âmbito da administração pública, disponibilize regras, né, para justamente que essa questão seja trazida e para que isso seja feito de uma forma adequada, sem aumentar os custos de transação e os desgastes aí numa arbitragem envolvendo a administração pública. São essas minhas considerações. Patrícia? Obrigada, Priscila. Bom, primeiro preciso dizer que eu acho que o que a Eleonora colocou
resume muito bem a situação que nós temos hoje. Se colocando no papel de secretaria, de Câmara, é muito difícil nós fazermos a avaliação do que vai ser disponibilizado. Talvez essa, eu brinco, é uma das grandes discussões que eu tenho quando eu vou discutir essa questão da publicidade na elaboração de uma ata de missão, quando existe a possibilidade ou a proposta de que a secretaria disponibilize os atos. Nós não temos problema em disponibilizar, mas as partes que conhecem melhor o procedimento precisam me dizer o que eu posso disponibilizar. É muito difícil a secretaria fazer esse juízo de valor, porque pode existir algum documento sensível, pode existir uma questão, como o André colocou, eu não conhecia, André, até faço aqui, achei muito interessante a questão do parecer, deixando mais para frente a apresentação das peças em razão de uma estratégia. Então, são questões que, se nós tomarmos essa rédea de começar a disponibilizar, existe uma questão de responsabilidade. E por mais que tenha a questão da transparência, a gente precisa achar o equilíbrio, sempre protegendo também o interesse das partes. E aí não só o interesse das partes privadas, das partes públicas também, como a questão da estratégia. E o que nós percebemos é que muitas das matérias discutidas acabam sendo muito similares nesse tipo de contrato. Então, o que nós fizemos? Hoje, aqui no escritório de São Paulo, 33% dos nossos casos em curso envolve administração pública. Então, mesmo antes da súmula, do decreto, nós tivemos muitos pedidos. E aí tivemos que criar um padrão de como nós iríamos responder. Nós criamos uma primeira resposta para terceiros, que seria, olha, eu não consigo avaliar, então, por favor, peça para a administração pública. Nosso primeiro entendimento foi esse. Mas, se houver um acordo das partes, a secretaria disponibiliza sem problema nenhum, desde que vocês me digam, as partes me digam como eu devo fazer e o que eu devo fazer. E aí aqui eu trago, muito em linha do que a Eleonora falou no começo, acho que a evolução e como a administração pública vem atuando nessas arbitragens. Realmente, não deixa absolutamente nada a desejar, senão superior aos advogados privados. E nessa linha nós temos visto, justamente na questão da publicidade, uma evolução muito grande. Então, a gente percebe que nas primeiras atas de missão, às vezes existia uma frase sobre essa questão. Hoje em dia, existe uma folha regulando entrada de audiência, como é que vai ser feito, que informações a secretaria pode entregar para terceiros, quais documentos. Então, são pontos importantes e que nos ajuda muito a operacionalizar essa questão. E aí eu trago como exemplo 3 situações. Eu tenho situações onde a ata de missão prevê quais são especificamente as informações que eu posso entregar, como data do requerimento, partes, valor envolvido, e aí a gente já está autorizado a fazer isso, então nós faríamos independente de consultar as partes. Existem questões que seriam um segundo ponto, que nós precisamos sempre consultar as partes do tribunal. E assim o fazemos. E acrescento que também, com a prática, nós percebemos que não basta consultar se nós podemos ou não disponibilizar. Nós precisamos falar o que. Nós precisamos pedir que as partes e a administração pública nos diga o que disponibilizar. E aí existem as questões que eu digo mais recentes, que decorreram das dificuldades, onde a ata de missão já coloca exatamente o que eu tenho que fazer. Então, isso ajuda muito, e eu acho que facilita para os dois lados. Tudo que é acertado anteriormente, eu não tenho discussão. E eu tenho uma situação específica, que é a única, onde sempre a decisão é do tribunal. Então, eu tenho que convidar as partes a se manifestarem, e quem decide é sempre o tribunal. Esse é o único caso que eu tenho dessa forma. Tem uma questão aí que demora um pouco mais, torna mais burocrático, e ele ouve as partes e decide. Inclusive, na ata de missão tem o prazo, tudo direitinho. Então, essas coisas, eu acho que não são uma tendência. Não sei se vocês concordam comigo, mas a prática tem mostrado que é muito difícil a secretaria fazer o juízo do valor,
por não saber muitas vezes essas informações, mas ela consegue operacionalizar sem problema nenhum, desde que forneçam o como nós devemos fazer. Então, acho que eram essas as minhas considerações, Priscila. Obrigada, Patrícia. Eu vou passar para você agora, tá, Vera? E você não fala por último. E acho que só fazer essa questão do custo de transação para a gente, administração pública, né? Por mais, e agradeço os comentários de todas vocês, elogiando a nossa atuação e falo em nome de toda a equipe de advogados públicos, né, federais que atuam. Não vou me legitimar, não deixar o André aí acolher os elogios para a equipe dele, mas de fato causa um tumulto muito grande, porque toda hora é petição ali para a gente ter que responder a mesma coisa. Olha, não me oponho, não me oponho. Eu já cheguei assim, gente, vamos dizer assim, olha, não me oponho até o final do procedimento e Câmara, tá aqui, tá tudo certo, pode usar isso daqui até o final do procedimento, porque é um custo, né, é um custo desnecessário. Agora, a gente está num cenário que, de fato, na época da elaboração da cláusula, não era um problema, né, até porque a administração nem tinha essa prática, então nunca visualizou isso como problema, e quando começou a ter conflito, é que a gente passou a enfrentar essa temática, e nem sempre há essa boa vontade no momento da ata de admissão ou do termo de arbitragem de haver um consenso, né, como a Vera está aqui representando os árbitros, daí eu já acrescento essa temática também. Sendo o contrato omisso, né, não tem, a ata de admissão, o termo de arbitragem também é omisso, muitas vezes porque não houve consenso entre as partes relacionado ao tema. Daí qual seria o papel do árbitro também, dada a fala das representantes das câmaras, né, que não tem esse poder ou dever de decidir o que deveria sigiloso, né, o papel dos árbitros nessa temática, né, o futuro, eu acho que o futuro é sempre maravilhoso, porque a gente pode fazer dele o que a gente quiser, então a gente pode pegar todas essas práticas e os próximos contratos, fazer um capítulo específico disso, né, deixar tudo mais fácil para a nossa atuação, não só da parte pública, mas do privado, das câmaras, dos árbitros, de todo mundo. Mas a gente tem um passivo grande para trabalhar com ele durante algum tempo, né? Então, achei importante ouvir também a visão do árbitro nessa temática. Vera, por favor. Eu acho que a Eleonora e a Patrícia trouxeram aqui um ótimo manual de boas práticas envolvendo arbitragem com a administração pública. Quer dizer, nós precisamos detalhar isso nos termos de arbitragem, nas atas de admissão, e isso é tailor-made mesmo. Até porque, se a gente tiver algo que nós não falamos até agora, uma empresa estatal envolvida na arbitragem, a questão da publicidade pode ser completamente diferente naquilo que diz respeito à administração pública direta. Vamos pegar uma Petrobras, vamos pegar uma Sabesp, que são empresas de capital aberto, com ações na Bolsa, que têm compromissos com a CVM. Então, aqui é um ambiente onde o tema da confidencialidade de documentos, das decisões, ela é muito peculiar. É totalmente diferente quando a gente vem falando aqui, especialmente envolvendo o contrato de concessão de rodovia, por exemplo, que é quase uma commodity hoje em dia, em se falando de contratos na administração pública. Concordo que não é papel da Câmara Arbitral assumir essa definição ela tem que ser tomada antecipadamente pelas partes, se elas tiverem a oportunidade de fazer isso, se pensaram nisso adequadamente, ou então vai cair na mão do tribunal, para o tribunal decidir, evidentemente, né, e como muitos casos já aconteceram, eu aqui menciono um aqui que eu me lembro, que o Ministério Público pediu acesso às informações, porque ele, a partir de uma notícia, de um caso envolvendo a CODESP, se eu não me engano, envolvendo uma arbitragem com a CODESP, ele tinha informações sobre o caso e tinha notícia de que poderia haver uma informação determinada que poderia ajudar ele num determinado inquérito civil. E aí, nesse caso, o que é que se decidiu? É natural que primeiro é o impacto de dizer, como é que eu não vou responder ao Ministério Público Federal? Depois o Ministério Público Federal vai fazer o quê com relação à Câmara, ao Tribunal? Enfim, é sempre uma certa saia justa. Mas fora esse, que eu acho que é facilmente resolvível,
o tribunal vai ter uma tendência a dizer que os documentos eles são públicos. Eu tendo a achar que o tribunal não vai evitar nenhum tipo de divulgação de informação que esteja disponibilizada se as partes não tomaram uma decisão prévia ou uma decisão motivada. E eu digo motivada porque, como aqui foi bem falado, aquela noção de que não é adequado, pode ser inadequado com relação aos meus interesses, ou eventualmente há práticas, o tribunal sempre precisa de informações concretas para poder decidir de maneira equilibrada. Então, estando na mão do tribunal numa questão que faltem dados e circunstâncias detalhadas que tenham sido trazidas pelas partes para não dar a divulgação, a regra será dar andamento ao que está disposto na lei da arbitragem, artigo 1º, parágrafo 3º. A arbitragem que envolve a administração pública será sempre de direito e respeitará o princípio. É que o princípio não diz como é o detalhe da publicidade no caso concreto. Então, essa avaliação, tanto melhor se seguirem as boas práticas que Eleonora e Patrícia disseram aí. Se não seguirem, eu tendo a achar que o tribunal vai sempre no sentido de dar acesso à informação, e aí vale dizer, e quem paga por isso também, né, porque pode ser que tenha custos com relação a isso, o tribunal também vai ter que decidir, e provavelmente vai dizer que esses custos serão atribuídos àquele que faz a solicitação, então cópias ou dá o pendrive, ou seja lá, a forma como foi deliberada. Priscila. Obrigada, Vero. Passou para André, por favor, e depois Aristeia. Obrigado. Eu acho que tanto a Eleonora quanto a Patrícia trouxeram aqui uma contribuição super relevante e que eu endosso integralmente. Eu acho que o mais importante e o preferível é sempre que haja algum tipo de acordo entre as partes do tribunal arbitral previamente à instauração do processo, no momento da sobrescrição da ata de admissão, do termo de arbitragem. É importante que tenha alguma regulamentação nesse sentido. Eu acho que as arbitragens estão evoluindo nesse sentido também, de cada vez mais trazer um regulamento um pouco mais detalhado de como vai ser processado esse acesso às informações, caso elas sejam públicas ou não, que tipo de informação pode ser disponibilizada ou não. Então, acho que o cenário ideal que a gente trabalha é esse, que sempre que a gente estiver diante de uma arbitragem com a administração pública, que haja uma prévia regulamentação do tema. É o cenário perfeito ideal. Nas hipóteses em que isso não existe, é que surge o nosso problema. A quem deve decidir e quem vai ser a autoridade competente para disponibilizar esse acesso. E aí, dentro dessa temática, a experiência que eu tenho vivido aqui no estado de São Paulo, ela é um pouco diferente da experiência que a professora Vera relatou, né? De que os tribunais vão ter que decidir, vão se sentir confortáveis com isso e tudo mais. O que eu tenho verificado, pelo menos em 2 ou 3 casos nossos aqui, são tribunais arbitrais que têm se furtado um pouco a decidir a respeito. E, no meu modo de ver, de uma forma totalmente equivocada, e fazendo uma confusão entre a autoridade que decide pela publicidade do procedimento e a autoridade que disponibiliza os dados, né? Então, em algumas oportunidades aqui, a gente já passou por situações dessa natureza, em que o tribunal arbitral simplesmente se furta a decidir, dizendo que, como a administração pública, no nosso caso do Estado de São Paulo, pelo decreto paulista, é a autoridade competente para dar acesso aos autos, ela que decida se os autos são públicos ou não, se aquela informação pode ser disponibilizada ou não. O que, para mim, na minha visão, é totalmente equivocado, mistura um pouco os conceitos. Eu acho que não é essa a solução adequada. Eu acho que, na hipótese da inexistência de acordo entre as partes, ou de alguma disposição direta aplicável à espécie, na ata de admissão, no termo de arbitragem ou no contrato, quem deve decidir a respeito dos autos do processo, das informações contidas no procedimento, é o tribunal arbitral, que vai decidir a extensão e a aplicação do princípio da publicidade à espécie, ou se existe alguma regra de confidencialidade
específica para aquele caso e como aquilo deve ser processado. Então, a minha visão é essa. Independentemente disso, a gente tem o outro debate, que é quem é a autoridade responsável por franquear acesso a esses dados. Não existe ainda uma resposta pronta, eu acho que existem argumentos para os dois lados, e as regulamentações das administrações públicas brasileiras, elas não são uníssonas ainda no que tange a essa matéria. Então, aqui no Estado de São Paulo, nosso decreto de arbitragem pontuou como uma responsabilidade da administração pública a disponibilização desse acesso. Eu fui uma das pessoas que atuou na redação desse decreto, e esse decreto ele contou com intensa participação da sociedade civil, inclusive como uma forma de legitimar as disposições desse decreto, a gente fez um esforço máximo em incorporar a maior quantidade de sugestões e contribuições vindas da sociedade civil para a redação do decreto. E a participação foi muito ampla, das câmaras de arbitragem, das entidades como o SEBAR, de pessoas físicas. Cerca de 70% das contribuições foram acolhidas por nós. E essa foi uma delas. Então, nós colocamos isso como uma responsabilidade da administração pública, mas também acho muito legítima a postura de alguns doutrinadores que vêm defendendo o contrário. Então, o meu colega aqui da PGE, o Bruno Menha, tem o Maurício Tonin, da Procuradoria do Município, que também defende que essa é uma responsabilidade das câmaras de arbitragem, como acontece no Poder Judiciário, em que o Poder Judiciário, o cartório, o site do Tribunal de Justiça disponibiliza aquelas informações, fazendo um paralelismo. Acho uma solução legítima também, não tenho nada contra. Aqui a responsabilidade ficou com a gente. Do ponto de vista prático, tem sido um ônus muito grande sobre as minhas costas, porque além de eu ter que fazer todo o acompanhamento da arbitragem, eu tenho que cuidar dessa parte também de acesso da publicidade ativa a todos os cidadãos, que é algo que eu nem consigo fazer na velocidade esperada. Então a gente até tem um certo atraso em fazer os uploads dos documentos no nosso site, justamente porque a nossa equipe é muito enxuta e a quantidade de trabalho aqui é infinita. Mas a gente está tentando, na medida do possível, dar cumprimento a essa disposição do decreto, e parte considerável das nossas arbitragens todas as arbitragens já estão na internet, mas alguns documentos a gente acaba colocando aí com um atraso de 2 ou 3 semanas, justamente pelo excesso de serviço aqui no nosso setor. Mas são essas as minhas considerações. Muito obrigado. Obrigada, André. Aristeia? Então, fiquei por último, né? Eu vou tentar acrescentar alguma coisa que não foi dita ainda. Como bem a Patrícia falou, a gente tem tentado, lá no âmbito do NEA, incluir algumas regras de publicidade nos termos de arbitragem. A Paula sempre fala, gente, nós vamos fazer um termo de arbitragem, a primeira coisa a gente tem que pensar em quais seriam essas cláusulas de publicidade, exatamente para prevenir essas futuras discussões quando o princípio for concretizado, né? Também lá no NEA, eu queria trazer um pouquinho assim, como é que a gente está aplicando esse decreto federal, assim como o André falou lá de São Paulo. O nosso decreto federal, ele diz que a competência, o dever da publicidade seriam das câmaras, né? E aí, como essas câmaras vão ser credenciadas a partir de uma portaria de credenciamento, a gente pretende, na portaria, trazer um regramento mínimo para essa publicidade. E o que a gente já tem, assim, diante das discussões para a publicação da portaria, é que talvez o dever da Câmara seria um dever de publicidade passiva. Esse que nós já conversamos, que todos já disseram, de quando provocado apresentar os atos, os documentos requeridos. Só que lá no âmbito do NEA, assim como a Procuradoria do Estado de São Paulo, a gente tem um site que já tenta cumprir um pouco dessa publicidade, que é da administração também e das câmaras, já trazendo alguns atos que já ocorreram nos processos em que a gente atua. Então, é possível encontrar no site do Núcleo Especializado termos de arbitragem e sentenças também proferidas, que o conteúdo deles talvez já traga inúmeras informações que o interessado que o interessado gostaria de saber, como o nome das partes, o valor da causa, o objeto da causa,
o valor dos honorários dos árbitros, as custas processuais e a decisão em si, né, que serve até de um precedente ou uma jurisprudência. Eu, lendo o enunciado que a doutora Vera falou, eu até tive uma curiosidade de ler o documento em que foi publicado o enunciado. E eu achei muito curioso, porque eles falam que o enunciado 16, que fala que seria da administração, a competência do dever de publicidade, lá no iniciozinho, na introdução, eles falam que seria, a administração estaria competente, teria o dever de publicidade no seu viés ativo. Aí fiquei pensando, será que não dá para a gente compor o dever de publicidade ativa pela administração e o passivo pelas câmaras, de forma sempre que provocadas? Mas aí vão haver os mesmos problemas que todos vocês já disseram, todos disseram, de quais documentos, quem decide pelo documento, se as partes não entrarem em acordo, quem vai decidir. Então, o fato da gente conseguir estabelecer quem é competente para o dever de publicidade não resolve tudo, né? Então, acredito que com essas discussões e com a evolução, a gente poderá chegar num modelo, como diz a Leonora, melhor. São essas minhas considerações. Muito obrigada. Obrigada, Aristeia. Talvez essa, né, como a gente lidar com o nosso estado atual é o mais complicado, porque de fato ninguém nunca decidiu, né? Eu acho que o problema todo é porque não houve uma decisão prévia, e quando você tem conflito para decidir algo é sempre mais difícil, ainda que não seja o mérito em si, né? A publicidade é algo não relacionado à discussão de mérito na arbitragem, é relacionada ao procedimento, a publicidade do procedimento para terceiros, mas causa, de fato, né? A gente agora vivenciando isso, é algo que, se a gente tivesse lembrado, e eu acho que a Eleonora que falou assim, as partes deveriam transacionar, né? Mas porque para a gente eu entendi transacionar como acordar como deveria ser feito. Mas como não é algo, né, o princípio da publicidade, a administração afeta transacionável, né? Você, na verdade, só faz ali o delineamento de como ele seria aplicado, né? E tem a entendimento da PGE relacionado a uma aplicação diferida, mas nunca dizer que a gente não vai aplicar, né? A gente não tem esse poder na administração de aceitar uma transação. Talvez essa concepção foi no início que levou a gente a uma situação de não se preocupar com aquilo, porque a gente já que não é transacionável, eu não tenho que me preocupar, tem que ser dada a publicidade. E a gente ficou sem saber qual o papel de cada um. Então, mas, Priscila, eu gostei da sugestão da Patrícia. Eu acho que agora, quando a gente for redigir um termo de arbitragem, a gente vai ser mais minucioso, sabe? E não só prever, dever da Câmara, a publicidade. Vamos dizer mais ou menos quais são os atos que a gente acha que devem ser públicos, a princípio, né? Pode ser uma solução imediata. Também só quero falar, Patrícia, depois eu falo. Pode falar, Eleonora. Primeiro, assim, eu quero concordar com o André nesse posicionamento de que cabe sim ao Tribunal Arbitral decidir no caso de impasse entre a administração pública e a parte privada sobre a disponibilização na linha do que a Vera. Eu não sei se a linha vai ser pelo sigilo ou pela coisa, eu não consigo enxergar uma tendência tão clara como você disse, Vera, assim, porque eu acho que vão ter documentos que vão ser sigilosos e que o Tribunal Arbitral vai decretar, mas eu sei que tem um árbitro muito conhecido de todos nós que tem falado em palestras, inclusive eu já debati com ele sobre isso, defendendo esse posicionamento que o André criticou aqui. Não, cabe à administração pública decidir. Só que, veja, nós estamos falando aí da aplicação de uma lei como outra qualquer, uma lei que vincula a administração pública. Se há divergência sobre a aplicação da lei, no âmbito de uma controvérsia, essa controvérsia está submetida a um tribunal arbitral e, portanto, ele que decide. Então, assim, eu não vejo dúvida quanto a isso. Com relação ao ponto de disponibilização das informações pela instituição arbitral, Priscila, assim, é justamente nesse ponto que eu digo quem vai disponibilizar, transacionar sobre como vai se operacionalizar um princípio que existe, né, a operacionalização. E é muito importante, por isso que a gente tem esse regramento, de dizer que isso deve ser negociado. As instituições arbitrais, eu tenho certeza que a CCI também, o CANS, a CBC, nós estamos aptas a disponibilizar conforme for instruído, mas existe uma questão de que, assim, os entes públicos também, muitas vezes, são vinculados a esse dever, né, então, aquele usuário vai precisar acessar o site, saber, enfim, eu acho que daí entra nessa peculiaridade que cada ente público envolvido vai saber o que tem que fazer,
né, na linha do que a Patrícia falou, era só isso. Mas as instituições, obviamente, têm essa possibilidade de fazer a publicidade mais ativa e não só a passiva, né? Patrícia. Leonora, parece que a gente combinou. Mas, não, só queria fazer uma provocação e nessa linha, as instituições não têm problema nenhum em disponibilizar, mas, de novo, a gente não consegue fazer o juízo de valor. E aí eu trago uma provocação, que é, a minha dúvida, será que a publicidade precisa ser de tudo? Eu preciso da publicidade de todos os documentos? Ou será que, para um terceiro, as principais peças, ata de admissão, ordens processuais e sentença, não seria suficiente? Então, é algo que eu trago até para a gente discutir, para a gente pensar para o futuro, para uma ata ou para uma regulamentação, porque eu, pessoalmente, não vi ainda, tá? A gente, nenhum lugar, ou nenhuma ata de admissão, ou nenhuma decisão do tribunal que me fale, olha, disponibiliza tudo. E, ao mesmo tempo, eu tenho dúvida qual seria a utilidade disso para um terceiro que está interessado em verificar a arbitragem. Eu acho que é interessante para o Ministério Público, para o Tribunal de Contas, mas para um terceiro? Então, coloco aqui a provocação. Tá. Gente, a gente vai passar para a terceira rodada. Ela tem um tema específico, mas também, como é a nossa última rodada, fiquem todos bem à vontade para dar considerações gerais e finais sobre o tema. Eu vou começar essa temática com o André, até porque foi uma decisão que eles obtiveram num caso específico deles, e depois passo para os representantes da Câmara e a Vera, você vai ficar ao final também, mas vai fechar com chave de ouro aqui, vai ser a última a falar e dar as últimas considerações. Então, nessa rodada, a gente, né, vamos tratar sobre a extensão do princípio da publicidade para arbitragens que não envolvem partes públicas, mas cujo objeto do litígio se relacione a um empreendimento público, né? Esse foi um caso recente que a PGE de São Paulo se deparou e eles obtiveram uma decisão judicial favorável a esse acesso. Eu, André, por favor, depois você, né, complemente, assim, atuou diretamente no caso, que apesar de ser uma arbitragem entre privados, né, o acesso foi concedido ao ente público para que o ente público tivesse total compreensão do que aconteceu e pudesse fazer a defesa do ente estatal, né? Isso é algo bastante interessante e importante para nossa atuação e nossa defesa. Então, André, passo para você. Obrigado, muito obrigado, Priscila. Então, esse precedente recente nosso, eu acho que ele foi muito interessante, foi uma decisão favorável que a gente obteve no Poder Judiciário, e ele traz a debate justamente esse ponto, né? Em que medida o princípio da publicidade previsto para a administração pública também pode ser estendido para procedimentos arbitrais que não sejam contemplados com partes públicas, mas cujo objeto do litígio se relacione ao empreendimento público, a uma questão de interesse público, alguma questão que tenha algum vínculo direto com a sociedade, com o interesse público ou com bens afetos à prestação de serviços públicos. Acho que o grande debate é esse, né? Então, para trazer aqui um pouco o caso para vocês, a gente tem um empreendimento rodoviário que não foi concluído, houve uma extinção antecipada do contrato, e ao longo da execução desse contrato, a empreiteira que havia sido contratada pela administração pública, ela estava construindo um determinado túnel naquele empreendimento rodoviário, e esse túnel entrou em colapso, né, ele desmoronou. Aconteceu um acidente bastante grave, algo fora aí do que se esperava. Essa empreiteira, ela havia contratado um seguro para aquele túnel, e ela acionou esse seguro, e essa seguradora se recusou a pagar o valor do seguro. Essas partes foram para o Poder Judiciário litigar, então era um procedimento judicial público, e a gente teve conhecimento do tema por conta disso, nós conseguimos acesso ao procedimento judicial que era público, e naquele processo judicial, a seguradora, ela se recusou a pagar o valor do seguro,
sob o argumento de que o túnel havia sido construído em desacordo com o projeto feito pela administração pública. Então, a empreiteira havia descumprido o projeto e por conta disso, ela incrementou o risco na execução daquela obra para um elemento não previsto na apólice do seguro, né? Porque a apólice previa expressamente que a empreiteira deveria seguir o projeto elaborado pela administração pública para a execução daquele túnel. Esse procedimento judicial ele começou a andar e, no determinado momento, as partes optaram por submetê-lo à arbitragem. E aí a gente não sabia mais o que tinha acontecido. Por uma série de circunstâncias, eles acabaram indo para a arbitragem, não vou entrar no detalhe agora. E a gente precisava saber o resultado dessa arbitragem, por razões muito simples. Primeiro, porque a própria extinção antecipada daquele contrato entre a administração pública e essa empreiteira estava em arbitragem, então seria um elemento a ser levado para a nossa arbitragem, para dizer em que medida há uma comprovação de que aquele túnel foi executado de forma inadequada, então, portanto, a administração pública precisa obter um ressarcimento pelos atrasos decorrentes daquela obra, porque aquela obra precisou ser refeita em razão do acidente que ocorreu. Então, de quem é a responsabilidade pela extinção antecipada daquele contrato que não performou da forma adequada, e também pelo fato de que a administração pública estava relicitando aquela obra, né? Então, a administração pública vai contratar outra empreiteira para dar continuidade àquela obra que não foi concluída adequadamente. E se existe um túnel que foi executado de forma irregular, em desacordo com as normas técnicas, em desacordo com o projeto, a administração pública precisa obter essa informação para utilizar no seu edital de licitação. Então, era uma informação de interesse público na nossa visão. Nós solicitamos isso para a Câmara Arbitral que administrou o procedimento entre a seguradora e a empreiteira. Eles negaram, porque o procedimento arbitral continha cláusula de sigilo, então eles negaram o que já era esperado por nós, e nós ingressamos com uma medida judicial, levando todo esse conjunto de argumentos que eu acabei de expor ao magistrado, que deferiu uma liminar para acesso aos autos, e nós conseguimos. Então, essa temática e esse precedente que eu acabei de mencionar, a gente colocou num artigo que foi publicado no Jota, umas 3 semanas atrás, mais ou menos, e foi uma vitória bastante importante para a gente, e agora a gente está utilizando as informações obtidas aí para a relicitação da obra. E eu acho que trouxe para a sociedade esse debate, né, de uma eventual extensão da possibilidade do princípio da publicidade para casos em que a administração pública não atuou como parte, porque é algo extremamente comum. Quando a gente faz um contrato administrativo, uma concessão ou um contrato de obra pública pela 8666, é natural que haja subcontratadas, por exemplo. Então, podem ocorrer diversos litígios arbitrais entre a empreiteira contratada pela administração pública e as suas subcontratadas, ou entre as suas seguradoras. Também é algo absolutamente comum. E a reflexão que nós tiramos desse precedente está nos fazendo agora alterar, inclusive, as minutas dos nossos próximos contratos de concessão, para incluir uma cláusula que obrigue as concessionárias de serviço público a nos informar sobre a existência de eventuais procedimentos arbitrais entre ela e suas subcontratadas ou suas seguradoras ou partes relacionadas, cujo objeto da arbitragem tem a ver com aquele empreendimento público contratado. Então, é uma inovação que a gente está fazendo para os nossos próximos contratos. É isso, gente. Obrigado, fico à disposição aí para a gente debater. Obrigada, André. Vou passar para a Patrícia para fazer comentários sobre esse caso específico, ou a temática geral, e também fica à vontade para considerações finais sobre o tema, tá, Patrícia? Obrigada, Priscila. Eu achei extremamente interessante esse caso, André. Confesso que não tivemos ainda nenhuma situação assim, mas faz nós pensarmos que realmente a prática vão aparecendo as questões e a gente vai melhorando nos contratos, nas atas de missão. O que eu, como Câmara, como instituição, se recebesse um pedido desse, foi esse o exercício que eu fiz quando eu vi essa questão, tá? Eu confesso que nós também, nós perguntaríamos para as partes, eu acho que a primeira coisa seria verificar se existiria um acordo das partes sobre isso, e depois também convidar o tribunal arbitral se quisesse fazer algum comentário. Se não houvesse um acordo expresso, nós também não forneceríamos.
E a base para isso seria o próprio decreto, né, federal, porque ele fala, né, que o decreto ele dispõe sobre a arbitragem para a União, para as entidades de administração pública federal. O próprio decreto de São Paulo também faz essa ligação, né, administração direta, e o do Rio de Janeiro também. Então, minha primeira resposta seria da mesma forma, falar, olha, isso aqui nesse momento eu não vou te fornecer porque eu não tive acordo das partes. E aí sim, talvez seja algo que para o futuro a gente tenha que considerar. Mas eu achei extremamente interessante. Obrigada. Eleonora? Bom, eu vou me abster de comentar o caso concreto em si, porque foi um caso, enfim, não, o caso originário foi do câncer CBC, né, então acho que, enfim, a gente não deve comentar, mas eu acho que eu posso fazer comentários aqui do ponto de vista acadêmico e de como eu vejo a questão. A lei de arbitragem, ela trata da publicidade, não com relação ao objeto, mas com relação ao partícipe, né, uma entidade de administração pública, e, portanto, na lei não há a extensão ao objeto. Então, nessa esteira, eu entendo que há duas formas de ter acesso e publicidade em casos em que, enfim, que o objeto seja relevante, de relevante interesse público. Um é o acordo, como a André está dizendo, um acordo de um contrato específico que abranja isso e obriga as partes, e o outro é o Poder Judiciário, como aconteceu aqui nesse caso concreto, analisando, enfim, a adequação ao caso concreto, interesse público e outros elementos relevantes. E eu te digo, André, esse não foi o primeiro caso, não até envolvendo a administração pública, não sei, mas a gente fez uma pesquisa lá no CAN, no nosso grupo a gente teve uma task force com a USP para analisar a transparência da arbitragem, né, e, enfim, se deveríamos publicar sentenças, etc. E tem um excelente levantamento jurisprudencial que foi feito, inclusive pela Mariana Catel e o Fábio Peixinho, e no qual eles identificaram alguns casos em que o judiciário já determinou também o acesso a conteúdo de procedimento arbitral quando houvesse algum interesse legítimo e algo que fosse justificado. Então, eu acho que existem esses mecanismos, mas nós, como instituição, não podemos passar por cima de um acordo inicial entre as partes, como bem disse a Patrícia, de sigilo naquele procedimento específico, ainda mais num caso em que o tribunal arbitral já tinha, não tinha nem tribunal arbitral para decidir, já era um caso encerrado. É isso, mas bom, então já que são as considerações finais, eu já vou agradecer muito, foi realmente excelente estar aqui com vocês, os debates, e me colocar à disposição, tanto para qualquer um de vocês aqui da administração pública, ou para qualquer pessoa que esteja assistindo, para esclarecer dúvidas. Nós somos pelo compartilhamento de informações e transparência sempre que possível. Obrigada, Leonora. Antes de passar para a Vera, eu vou fazer uns comentários, né? Eu acho que tanto eu quanto o André, de fato, acho que as câmaras em si, nesse caso específico, não teriam como se substituir a vontade das partes pela confidencialidade, né? Aqui, talvez o desafio nosso, até como administração pública, dado que é natural nesses contratos, subcontratações, também seguros, e o resultado daquilo, aquelas informações que são discutidas em processos, podem afetar diretamente a conclusão daquele processo em que a administração pública está envolvida, né? Como a administração pode diminuir o custo de transação, né? Então, o André falou, olha, nesse caso, né, a gente não tinha nenhuma obrigação no contrato inicial de que aquela parte, ao subcontratar ou contratar uma seguradora, teria que deixar isso sempre à nossa disposição, né? Não seria nem que o procedimento seria público para todos, mas que os procedimentos relacionados àquelas partes relacionadas ou contratos relacionados à concessão, eles deveriam ser acessíveis pela administração, para que a gente não tenha que sempre também movimentar o judiciário para ter acesso a esse tipo de informação que a gente já sabe de início que pode, que a gente não sabia tanto ali quando estava construindo o contrato, mas hoje já está no radar de que é algo que pode ser relevante ou não, né, para a atuação da administração pública. Então, acho que é bem importante. Daí eu passo para a Vera para
comentar, né, o tema ou fazer alguma consideração que entenda pertinente sobre tudo que a gente falou aqui também nas 3 rodadas, Vera. Obrigada. Obrigada, Priscila. Eu recomendo mesmo a leitura desse artigo publicado no Jota, ele é muito explicativo do caso e do problema para quem está nos acompanhando. Foi publicado no Jota, como diz o André, há 2 ou 3 semanas. Eu recomendo também, eu só conheço a página da Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo, que faz esse esforço, que revelou aqui o André que não é fácil, de divulgar todos os temas, as ordens processuais, cada um dos documentos do processo arbitral, de todas as arbitragens que o Estado está envolvido, de fato estão disponíveis. Eu não sei se essa informação ela é de conhecimento público, para os que nos estão aqui assistindo, de público eu faço aqui um elogio a esse esforço do André, que eu sei que não é fácil, mas é bastante significativo. Eu não conheço nenhuma outra esfera administrativa que tem essa mesma disposição que vocês têm. E apenas agora, a título de consideração final, nessas situações em que envolve conflito entre as partes, seja porque há uma solicitação de um terceiro, ou quando se tem dúvidas com relação ao tema publicidade, acho que o tribunal tem sempre que tomar muito cuidado quando avalia essas questões todas, tendo em vista o objetivo que está previsto na lei de cumprimento do tal de um princípio, que é algo muito vago, muito fluido, mas enfim, tem uma diretriz, e ao mesmo tempo uma preocupação com o tribunal com relação à validade do processo arbitral. Então essa é uma cautela muito relevante, porque havendo essa diretriz, esta regra, segundo a qual a arbitragem que envolve a administração deve respeitar o princípio da publicidade, e aí mais do que isso, dependendo de qual esfera federativa, União, Estado e município, e dependendo das normas, então, que sejam aplicáveis a essas esferas, pode haver regras que sejam mais detalhadas sobre o tema da publicidade. Cabe ao tribunal observar essas regras sobre o risco de eventual questionamento da validade da decisão, e isso acabar gerando indevidamente, o que não é desejável, qualquer tipo de questionamento sobre a validade do processo arbitral. Então, esse é sempre um tema bastante sensível. No mais, eu quero agradecer muito, para mim foi muito rico, vocês são incríveis, parabéns pelo trabalho de vocês, Patrícia, Eleonora, Aristeia, André, Priscila, foi muito bom estar aqui com vocês. Infra Women, parabéns pelo trabalho. Obrigada, Vera. Antes de eu chamar o Eduardo do Minfra para finalizar, eu queria só chamar a Aristeia, que eu queria que você fizesse propaganda da página do NEA também aqui, para todos que querem. Não é nos moldes da PGE, mas tem alguns dados, né? Eu gostaria que você falasse um pouquinho antes da gente finalizar, tá bom? Sim, sim. Hoje, antes eu falei, como eu não vou poder apresentar nada, eu vou procurar aqui no Google para ver se eu consigo fácil, para passar para todo mundo isso. Então, se quem tiver interesse, acesse o site do Google ou um buscador qualquer, coloque Núcleo Especializado em Arbitragem da AGU, tem um sitezinho, aí vocês clicam, vai estar lá, tem uma tabela com todas as arbitragens que a União participa, tem todos os documentos dos processos que já se extinguiram, já tem tem as atas de missão ou termo de arbitragem, tem as decisões, tem as ordens também processuais, e nas arbitragens que ainda estão correndo, tem os principais atos, principalmente o termo de arbitragem. Então, visitem-nos, por favor, lá, tem muita informação interessante. E aproveito para agradecer o convite. Nós estou aqui aprendendo com todos vocês. Foi uma manhã muito produtiva. Muito obrigada. Obrigada, Aristeia. Então, Eduardo, por favor, né? Agradeço a todos aqui. A minha missão de moderadora encerrou. Eu passo o Eduardo para as palavras finais. Obrigada. Tá joia. Priscila, muito obrigado. Obrigado a todas e a todos que participaram, foi, assim, excelente. A gente, quando vê o tema inicial, né, eu pensei que ia ser um debate rápido, né, que ia ser uma resposta sim, não, pode, nesse caso, e ter uma listinha, só que a gente teve uma aula, né, eu pelo menos aprendi muita coisa, eu só tenho a agradecer, né, o fato da gente ter essa oportunidade de termos tantos especialistas falando sobre esse tema, e a gente começa a ver que, não que seja complicado, difícil, porque vocês apresentaram muito bem,
mas que existem vários detalhes e vários pontos de atenção que são muito importantes. Então, agradeço em nome da Coordenação Geral de Gestão de Pessoas, do Ministério da Infraestrutura, pelo precioso tempo que vocês disponibilizaram, e espero que as pessoas que assistiram, acompanharam aqui a live, possam utilizar esses conhecimentos da melhor maneira possível. Muito obrigado.